Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso projeto de extensão. Projeto que tem o nome de Proposta Administrativa aos Pequenos e Médios Empresários, juntamente com a disciplina que a gente está oferecendo esse semestre, que é de tópico de extensão universitária. E hoje a gente vai passar para vocês uma explanação da questão da consultoria, e de como que o empresário ele pode ter uma noção de qual é o momento de ele pensar em contratar uma consultoria e o que ele deve atentar, quais são os sinais que a empresa apresenta ou possivelmente poderia apresentar para ele começar a pensar numa contratação de uma consultoria. Primeiro aspecto que a gente deve salientar é que a gente tem que observar se as empresas de consultoria, se elas oferecem alguma receita milagrosa, né? Porque consultoria não tem receita. Cada empresa, ela necessita de uma dada informação, ela necessita de um suporte diferente. Então, cada empresa tem a sua necessidade. Então, se alguma empresa estiver oferecendo alguma receita milagrosa, e aí vai ser a solução para todos os problemas do pequeno e o médio empresário, então já é um motivo para não eleger essa empresa como a melhor, porque não há receita milagrosa para nenhuma empresa. Cada empresa deve ser avaliada de maneira particular. Né? Que existem são técnicas. Então, as empresas de consultoria, geralmente, elas oferecem técnicas para avaliar a empresa, para disponibilizar alguma informação, para identificar algum ponto que deve ser trabalhado, melhorado, explorado, algum vazamento de recursos que deve ser coibido. Então, técnica, sim. Receita de bolo, não. E aí a gente segue o seguinte, sobre as dicas. Diagnóstico. Quais são os diagnósticos que a empresa que eu estou pensando em contratar me oferece? O que essa empresa vai me oferecer em termos de diagnóstico? Vai descobrir as principais necessidades que a empresa precisa? Ótimo, esse é o caminho. Então, o diagnóstico ele será apresentado ao empresário com esse intuito, né? Para descobrir, para demonstrar quais são as principais necessidades que a empresa está, naquele momento, almejando. Isso sim, né? É um ponto favorável que deve ser observado na empresa A, B ou C, que possivelmente o pequeno e médio empresário poderia contratar por uma consultoria. Fazer uma analogia. Então, assim, eu acho que a gente pode muito bem, né, quando a gente fala de diagnóstico, a gente pode fazer uma analogia com o corpo humano, né? Então, assim, o médico, ele examina de maneira particular cada paciente. Assim como o consultor, ele deve também diagnosticar e examinar cada empresa de maneira particular. Ou seja, um paciente, ele pode ter problema de coração, ao passo que o outro pode ter problema de rins. Um paciente pode ter problema de pressão alta, ao passo que o outro pode ter diabetes. Então, o diagnóstico das empresas é da mesma maneira. Cada qual necessita de uma atenção, cada qual necessita de uma ajuda, de um apoio do consultor de maneira distinta. Então, essa analogia com o corpo humano, ela vem bem a sanar a nossa dúvida na hora de contratar um consultor. E aí, o empresário, aquele que está querendo contratar uma empresa, aquele que está necessitando de contratar uma empresa, ele pode entender bem qual é a causa da dor que a empresa dele está passando. Então, a empresa dele está passando questões de ingerência financeira, a empresa está passando por questões de ingerência de gestão de pessoas,
a pessoa está, a empresa está passando por problemas de gestão de estoque, de marketing, de estratégias, está precisando de definir melhor as estratégias, tem um mercado à frente, só que a empresa não tem estratégia, não tem como chegar à frente de uma oportunidade de mercado, sempre ela é engolida pelo seu concorrente. Então, é um sinal, né, para uma consultoria, justamente na área de estratégia. Então, assim, o que nós temos que observar na questão da contratação de uma consultoria? A empresa que está querendo oferecer o serviço de consultoria para a minha pequena e média empresa, está disposto a bater um papo com a gerência e esclarecer tudo aquilo que será contratado, como que será feito o trabalho, ter uma transparência, como que vai ser contratado, quantidade de horas, período, do dia tanto ao dia tanto, do mês tal ao ano tal, e assim por diante. Aí, a empresa também, essa mesma empresa que estaria supostamente sendo a escolhida, ela teria que fazer uma divisão dos setores, nesse momento desse bate-papo, para dividir a minha pequena e média empresa em setores: financeiro, gestão de pessoas, estoque, estratégia, marketing, produção, prestação de serviço. Ou seja, qual é a posição mercadológica da minha pequena e média empresa? É de prestação de serviço? É de produção? É de varejo? Né? Então, esses são os pontos fundamentais que devem ser observados para a contratação e, possivelmente, uma análise naquela empresa que está oferecendo serviço de consultoria à minha pequena e média empresa. Que essa empresa contratada, ela tem que oferecer um plano de ação, né? Esse plano de ação, ele sai a partir dos relatórios. Então, a empresa contratada, ela vai elaborar e emitir relatórios dos diagnósticos da minha pequena e média empresa. Possivelmente, por meio dessas informações, teria que ser elaborado planos de ação para sanar aquele vazamento, para resolver aquela pendência, para explorar melhor aquele ponto que pode ser explorado mais. Por exemplo, se a minha empresa ela tem um público mais voltado para crianças, por exemplo. Então, eu tenho que explorar mais esse público, implemente campanha, ações, divulgações, propaganda, até mesmo a posição, se a minha empresa for de varejo, até mesmo a posição do meu produto na prateleira. Né? Quando eu estou oferecendo um produto para criança, esse produto eles têm que estar na parte de baixo da prateleira, para ficar à altura dos olhos da criança. Então, são dicas aí que a gente vai passando para vocês, né, de maneira sucinta nessas aulas, e de como que a gente poderia ajudá-los na melhor contratação de uma empresa de consultoria. Chegar nos objetivos. Então, assim, a empresa, ela está necessitada, ela está necessitando de um apoio, de uma ajuda, de um suporte, de um consultor. Então, esse consultor tem que chegar mais rápido possível nos objetivos. É como que na minha pequena e média empresa, como que ela vai ter confiança naquela empresa que possivelmente será contratada. Né? A partir de ser oferecido um serviço objetivo, prático e rápido, né? E colocando de maneira detalhada aquilo que já falamos, né? O principal questão a ser trabalhada é um diagnóstico bem elaborado. Como que nós vamos apresentar isso? E como que nós vamos ter a concepção dessa empresa, que ela é uma empresa séria, que ela vai me ajudar, que vai merecer o investimento que se vai fazer numa empresa de consultoria, um consultor. E quando for contratar um consultor, nós temos que fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, quais são as ferramentas que serão utilizadas para fazer essa consultoria? Quais são os métodos que você vai utilizar para fazer essa consultoria? Em qual momento
possivelmente, que eu deveria contratar um consultor para ver o que ele responde. Né? Então, aí eu coloco para vocês, dica minha, né? O momento melhor que a empresa poderia ter para contratar um consultor, no momento que a empresa está crescendo, ou no momento que a empresa está em recessão, ela está em crise, seja financeira, seja gestão de pessoas, seja tecnológica, algum tipo de crise é um motivo para contratar um consultor, para apoiar, para me ajudar, para não deixar a peteca cair. Ou ela está em crescimento e ela precisa de um apoio para iluminar os caminhos, para que eu possa utilizar o recurso de maneira mais plena possível, utilizar os recursos, seja financeiros, seja recursos humanos, seja ambientais, tecnológicos, qualquer tipo de recurso deve ser utilizado o máximo possível. E aí a gente coloca, né, para vocês, na questão de sempre buscar um consultor nos momentos que vocês acharem necessário. Essa fica a dica para vocês, tá? A gente está terminando a aula de hoje. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.